Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Deglis, eu sou advogado criminalista e estamos aqui para tratar de assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Bem, começo inicialmente este vídeo com uma pergunta. O TCO tem natureza investigativa? O termo circunstanciado de ocorrência, previsto na Lei 9.099, tem natureza investigativa? O Supremo Tribunal Federal acabou por responder esta indagação no julgamento das ADINs. Até anotei aqui 6245 e 6264. E disse que não tem natureza investigativa. Por quê? Porque tanto a autoridade administrativa como a autoridade judiciária podem estar lavrando o TCO. Ele é um procedimento que antecede as ações penais condicionadas à representação ou ações que não são ações penais públicas e que estão submetidas à Lei 9.099 e que também não exige para a sua elaboração uma certa burocracia, né? Não se exige maior cuidado, maiores pormenores, não, é só ouvir ali o autor do fato, bem como a vítima, se ela estiver ali presente, e então enviar ao judiciário. Tá, mas alguém pode me dizer, isso aí é uma informação irrelevante. Qual o sentido prático disso? Bem, tem muito sentido prático. Muito sentido prático. Veja, inquéritos em andamento servem até para aumentar a pena base. Inquéritos em andamento servem. Inquéritos em andamento são utilizados dentro das discussões dos processos criminais sempre como uma espécie de prova, entre aspas, indiciária, o elemento indiciário contra aquela pessoa. Como se a culpabilidade dela, ou se a sua vida pregressa, fosse manchada, porque existem aqueles inquéritos, que são procedimentos administrativos que antecedem a ação penal. Mas e no caso do TCO? Não deveria valer? Já que o TCO, ele é o inquérito das ações que se submetem à Lei 9.099? O TCO não é aquele que substitui o inquérito naquele tipo de situação? Não se deveria aplicar também a mesma natureza administrativa? Não se deveria entender que o TCO também tem uma natureza administrativa tal qual o inquérito possui? Ou, em outras palavras, o TCO deixa de ter natureza investigativa, como um inquérito tem, apenas porque versa sobre crimes de menor potencial ofensivo? É relevante, portanto. E eu concordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesse caso, porque, de fato, o TCO ele é apenas uma coleta de informações a respeito do fato. Informações do fato e das pessoas que são ali colocadas num papel e enviadas posteriormente para o Poder Judiciário. Não se exige para a sua elaboração maiores cautelas, como é o caso do inquérito. E por isso mesmo, não se poderia atribuir a ele a mesma relevância, ou o mesmo estándar probatório, ou o mesmo estándar jurídico, a mesma natureza jurídica que o inquérito. Tá certo? Então, se alguém vem e diz, olha, essa pessoa é perigosa porque ela tem, inclusive, um TCO contra ela, você pode levantar o dedo se estiver defendendo esta pessoa, levantar o dedo e fazer essa observação e dizer, olha, não é assim. O TCO não tem natureza investigativa como um inquérito.
Se tivesse, você poderia dizer isso. Assim o TCO valeria de alguma coisa. Mas não vale. Que ele não prova nada. E a sua existência não quer dizer absolutamente nada. Assim, é a consequência da compreensão do STF. Mas eu fui longe aqui nas minhas palavras. Eu fui às últimas consequências, eu levei as últimas consequências. É claro que em uma situação em que se avalia a situação de um réu ou investigado, que não tem absolutamente nada, nem inquérito, nem TCO contra ele, e outro que tenha 2 ou 3 TCOs, igualar estas situações poderia soar injusto, porque feriria aí um princípio da igualdade. Você está tratando de maneira igual duas situações diferentes. Mas eu penso que para resolver um dilema como esse é necessário valorar caso a caso. De toda forma, não é errada a compreensão do STF, tá? Não é errada, apesar dessa observação que eu fiz aqui, com relação ao princípio da igualdade, quando comparado este réu que possui TCOs e aquele que nada possui, tá? Todas as vezes que o intérprete jurídico se põe diante de um fato, ele deve sempre considerar as consequências da sua compreensão. Em outras palavras, você não deve apenas interpretar por interpretar, achando que aquilo é aquilo e pronto, e acabou, apenas pela natureza do objeto em si valorado. Não. É necessário que você também parta para as consequências. É dizer, se eu entendo assim, qual é a consequência de compreender desta maneira? É uma análise consequencialista, né, nesse caso, mas ela é necessária, A depender das consequências que a tua compreensão traga ao caso concreto, você pode muito bem mudar de ideia. E aí avaliar a si mesmo, avaliar a sua compreensão, para saber se ela está de todo correta ou fazer ali alguns ajustes. Neste caso aí, ao dizer que no TCO não existe nele mesmo natureza investigativa, é necessário que você esteja preparado e assuma as consequências disso, tá? E as consequências, uma delas, é essa que eu estou a dizer. Em uma situação em que se queira utilizar estes TCOs para agravar a situação do réu, seja para a análise de uma prisão preventiva, prisão temporária, uma prisão cautelar, seja para estabelecimento de uma pena, nestes casos não se poderá fazer. A existência desses TCOs, ela é neutra, ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e me diga aí se você concorda ou não. Bom trabalho e bons estudos.